que a gente trouxe um mood geral, que eu acho que é sempre bom, né, de ter essas imagens um pouco mais amplas, mais abertas, exatamente para a gente conseguir ter essa visão do que vai fazer sentido dentro dessas tendências de verão 23. Então aqui a gente vê o quê, né? A gente vê muito abstrato, muitas cores, ao mesmo tempo que tem cores fortes, tem cores fracas, né? São as pastéis. Então tem esse mix de tudo aqui que está acontecendo. E é muito interessante, não sei se vocês conseguem perceber através dessas imagens, mas a semiótica está apontando muito para essa conexão e fluidez, né? E tudo tem uma relação com o que a gente está vivendo, né? Que a gente vem vivendo aí esses anos desde o start da pandemia, onde a gente percebe que, né, as conexões estão cada vez mais importantes e a moda vai retratar isso também de alguma maneira, para que a gente sinta, né, essa reconexão com, enfim, com tudo que a gente precisa, né, com o que é importante de fato. Então aqui a gente vê, né, essas estruturas abstratas, a gente vê um 3D, a gente vê várias coisas que depois, né, as marcas e os criadores vão trabalhar em cima para gerar um produto real, né, que vai condizer com esse nova temática que as pessoas estão, né, buscando. Então aqui é esse panorama geral para a gente entender. Aí quando a gente já vai para o segundo, a gente vê um pouquinho disso já com formas, né? Então aqui já tem algumas formas que foram criadas através daquele painel, já criando, né, o que a gente vai ver um pouquinho do que vai ser desenrolado dentro das tendências das marcas. Então é até legal aqui a gente pontuar, a gente está fazendo esse painel todo, né, do Mood de Tendências de Verão 23, baseado nas tendências globais, tá? Que a pergunta da Patrícia era justamente sobre isso, né? Se as tendências de primavera-verão do Brasil é o que foi aqui na Europa, né? Passar, né, a minha visão sobre isso, a Andrea sabe mais disso do que eu, mas as tendências é uma coisa que acontece organicamente, né, no mundo todo. Então, sim, a gente vai, como ela disse, validar muito, porque a Europa, bem ou mal, ela acaba alimentando, né, o resto do mundo com relação à moda, muito embora a gente tenha, né, agora muitas influências de outras regiões também. Mas é uma tendência que vai acontecendo, quer dizer, o Covid é um grande exemplo disso, né, que foi uma tendência que marcou o mundo todo, né, para o homeware, para o loungewear, para, né, roupas mais confortáveis, etc. Marcou toda essa transição, né, para a última temporada também, que vieram essas tendências. Qual que é a tua opinião sobre isso, Déia, sobre as tendências, se é o que veio da Europa ou não, enfim, quanto que a gente pega lá de fora e daqui? É que como você disse, né, existe até uma palavra que conta tudo isso, que é o Zeitgeist, que é exatamente isso, né? Tudo está acontecendo aqui, né? As ideias, as informações, tudo está aqui, está permeando entre todos nós. Né? A gente até brinca assim que quem fez primeiro é o que é o dono daquilo, porque na verdade está para todo mundo essas informações. Basta, né? Você estar atento a coletar elas e a forma que você vai coletar e vai trazer elas para o mundo. Mas na verdade elas estão aqui em cima, né? Para todas as pessoas. Por isso que a gente fala, né? As tendências, elas são globais. Claro que a gente tem coisas locais, né? Então tem a questão de temperatura, tem algumas questões também, por exemplo, quando a gente vai para o interior, né? Tanto aqui no Paraná, Santa Catarina, ou até lá em cima no Brasil, tem coisas bem específicas aqui no Brasil que são daquela região, e aí a gente também tem que ter essa sensibilidade para fazer a leitura do que é importante para cada público e para cada mercado, né? Então, eu acho que o legal é exatamente isso, você ter acesso à informação e conseguir fazer uma boa leitura dela para poder trazer para você, né, para sua marca, loja, enfim, a melhor informação possível. Mas o que acontece, né? A Europa sempre ela tá 6 meses adiantado da gente por conta da questão de temperatura, né? Então eles acabam trazendo pra gente algumas inspirações, enfim, mais atualizadas, mas basicamente o todo, né, ele é o mesmo. Tanto que até vocês vão ver aqui, quem puder olhar o que a gente fez do inverno, vai ver aqui algumas repetições, porque é isso, né? Primeiro, que também tem essa questão, né, do mainstream e também dos trendsetters, né? Então, existe um grande vácuo entre esses dois polos, porque existem as pessoas que vão estar lançando as tendências e existem as pessoas que vão precisar que aquilo seja massificado para chegar lá num momento que ela vai conseguir usar aquela informação. Então, isso também vai ser trabalhado de acordo com o público, né? Então, as grandes marcas, elas sempre querem trabalhar com os trendsetters, né? Mas elas também têm alguma parte
da coleção voltada para o mainstream, porque existem muitas pessoas que precisam que várias pessoas confirmem aquela informação para que elas consigam usar, utilizar e viver com aquilo. Então, dentro desse ponto, por isso que a gente vê às vezes que as tendências elas vão se desenrolando e a gente vê algumas repetições de estações de um ano para o outro e etc. E outra coisa que é uma vantagem para todo mundo aqui, que sempre foi, né, pra gente, estando no Brasil, como a gente está 6 meses atrás, né, a gente poderia perguntar se está na frente ou atrás, mas acaba sendo que a gente se sente atrás, né, porque a Europa é precursora. A gente tem, quando eles estão mostrando os desfiles lá, isso já é já é época de venda, né? Exato. Então é o que já está entrando nas lojas, ou enfim, são showrooms, né? Como a gente fez o showroom, por exemplo, 6 meses atrás, né? Dessa temporada aqui. Então a gente vai estar, para quem está criando, né? Então, estou desenvolvendo ainda para minha marca própria, por exemplo, eu tenho a chance de olhar isso para mais tempo, né? Então, como a gente tem, digamos, 6 meses a mais, eu posso tanto olhar essa primavera de agora, como se a gente for numa feira de tendências. Agora eles vão estar mostrando o outono e inverno. 24, 25. 24. Né? Então, assim, dá tempo da gente também fazer isso, que a gente tem esse... Né, no cronograma de desenvolvimento de coleção, de compras, a gente acaba, se a gente for olhar a Europa, a gente acaba sentindo uma vantagem, né? A gente vê lá primeiro, depois confirma e compra aqui, né? Exato, e isso é muito bom exatamente para isso, né? Porque você vai estar sempre à frente olhando o que você vai poder apostar, né? E aí fazer um estudo base para o teu público, exatamente para você conseguir encontrar o produto exato para, né, o seu... Sim. Target, ao invés de a gente só ficar fazendo achismos, né? Então, isso que é muito bom quando você tem a informação daquele produto e a gente tem acesso a essas informações sobre as tendências. É muito interessante estar sempre, né, de olho nas feiras, que nem você falou, existem inúmeras feiras maravilhosas que fazem esse estudo global, né? E sempre eles vão estar trabalhando 1, 2 anos para frente para poder, né? Tá realmente ajudando as pessoas que criam a chegar em produtos que vão ter um resultado. Mas o interessante é o quê? Mesmo que você tenha essa projeção, eles ainda vão fazendo os estudos de acordo com o que vai acontecendo, né? Porque a economia vai fazendo algum efeito com a gente, o consumo. Exatamente. Então, eles vão atualizando tudo isso. Então, isso que é legal da gente estar... E a gente tem que estar sempre estudando exatamente para, né, ter uma informação correta. Então, isso que é o gancho aqui.